pessoal, Carlos Berbert na área, mais uma vez aqui no canal do Pedrosa. Neste vídeo eu vou trazer todas as atualizações do noticiário vascaíno desta segunda-feira, dia 12 de agosto. Mas antes disso eu vou pedir para a rapaziada que está chegando nesse vídeo já ir deixando o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho. E uma outra forma de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos em seus grupos de Vasco, nas mais diversas redes sociais, principalmente no WhatsApp, Instagram e Facebook. O meio-campista Bruno Praxedes, de 22 anos, passará a defender o Atlético Paranaense até o final desta temporada em um repasse de empréstimo junto ao Bragantino, que é dono dos seus direitos econômicos. A informação inicial é da galera da Tretes, que produz conteúdos específicos sobre o Furacão e confirmado por nós aqui do canal do Pedrosa. Vale ressaltar que inicialmente o jogador estava cedido por empréstimo ao Vasco junto ao Bragantino até o final deste ano pela segunda temporada consecutiva. Porém, desde a sua chegada em meados de 2023, ele perdeu espaço. Tanto que nas últimas 5 partidas da equipe ele sequer foi relacionado depois de erro individual na derrota por 2-0 para o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Como ele também não fazia parte dos planos do Massa Bruta, o seu empresário André Cury começou a oferecê-lo para outros clubes, como nós trouxemos aqui no canal do Pedrosa, como o Fortaleza e o Atlético Paranaense. Assim como as conversas com o Furacão avançaram positivamente, essa foi a melhor saída encontrada para os 3 clubes, o Bragantino, o Vasco e o Atlético. O jogador já está em Curitiba, no CT do Caju, realizando exames e em seguida vai assinar o contrato. Inclusive, ainda pode ser anunciado nas próximas horas desta segunda-feira. Outro jogador que pode deixar o Vasco da Gama ainda nesta segunda janela de transferências de 2024 é o atacante Ryan, que recentemente completou 18 anos. Conforme nós trouxemos aqui no canal do Pedrosa na semana passada, ao interesse do futebol português, mais especificamente do Sport, atual campeão nacional. Além disso, surgiram informações nesta segunda-feira que grupos conglomerados mundialmente conhecidos no meio do futebol também desejam contar com o jogador, como por exemplo o Eagle Football Group, que tem como figura principal o John Textor, proprietário da SAF do Botafogo. Informação inicial trazida pelo nosso amigo Mumuzinho e confirmada por nós. Ainda por cima, de acordo com a apuração do Pedrosa, outro interessado é o Blue Coal, grupo que administra o Chelsea e se especializou nos últimos anos na contratação de jovens promessas do futebol mundial e especificamente da América do Sul. Alguns exemplos mais recentes são o atacante Kendry Paz, joia do futebol equatoriano, da seleção e do Independiente Del Valle, bem como o Estevão, do Palmeiras. O Gigante da Colina conversa com os interessados e entende que no momento atual o valor ideal gira em torno de 10 milhões de euros, pouco mais de 60 milhões de reais. E não descarta uma venda do atleta, até porque sabe que é uma negociação que não depende apenas do clube e mexe com a parte pessoal e profissional do jogador. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Com o cupom PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Lembrando que para se cadastrar na KTO, tanto no site como no aplicativo, use o cupom PEDROSA que vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Na sequência, eu vou deixar para vocês o trecho do programa SBT Sport Rio desta segunda-feira, em que o Pedrosa comenta a atuação do Vasco da Gama na vitória por 2-0 sobre o Fluminense
no clássico pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois debate com o Venê e com a Fernanda, a validação do gol polêmico, o primeiro do Gigante da Colina, marcado pelo Verratti. Eu já quero saber se quem achou que foi mão, quem não achou que foi mão. Cris, foi mão ou não foi mão, Cris, nosso tricolor? Aí, tá vendo? Daqui a pouco a gente vê. Mas antes, Pedrosa, Vasco jogou bem, dominou bastante o Fluminense, né? A gente vai falar sobre esse lance especificamente, mas independentemente do lance da mão, da polêmica, o Vasco foi melhor do que o Fluminense durante praticamente os 90 minutos. Nada apaga o fato do Vasco ter merecido a vitória diante do Fluminense no Newton Santos. Um time mais ligado, um time mais intenso, e a gente até citou aqui a questão do Fluminense ter jogado na quarta-feira e o Vasco na terça. Claramente o Vasco estava mais inteiro do que o Fluminense dentro da partida, e aí foi um time que se defendeu muito bem. Eu reclamo sempre da defesa do Vasco, eu falo que é uma equipe que já tem 31 gols em 22 jogos dentro do Brasileirão, mas a defesa nessa partida contra o Fluminense, o sistema defensivo inteiro funcionou e funcionou muito bem. Não só o Maicon e o Léo, mas o Paulo Henrique pela lateral direita é um leão, o Vitor Luiz também foi muito importante nessa recomposição, o Adson e o David conseguiram fechar as linhas, deixando uma marcação bem ajustada, o Fluminense não conseguiu gerar chances de gol. Tanto é que tem uma estatística que eu sempre cito aqui, que é o XG, que é a expectativa de gols, e o Fluminense na partida inteira teve um XG de 0,42. O Vasco, que mesmo não tendo muito a bola, conseguiu ser mais cirúrgico, teve mais de 1. E não só isso. Além do gol do Verratti, mais uma vez ele sendo decisivo para o Vasco da Gama, a entrada do João Vitor e a recuperação da bola dele no segundo tempo, quando ele consegue pegar a reposição do Fábio e cruzar para o Verratti e o Vitor Luiz completar, era um momento onde o Fluminense estava melhor na partida. Tinha crescido no segundo tempo e o Vasco foi cirúrgico, depois se defendeu bem. O Rafael Paiva foi muito bem nas mexidas que ele fez. Ele tirou o Verratti, ele tirou o Paê e tirou o Vitor Luiz. Colocou o Leandrinho, o Ryan e também colocou o Emerson Rodrigues. E a partir daquele momento, o Vasco teve oxigênio para poder segurar o resultado e sair nas válvulas de escape. Então, repito, a gente vai falar sobre a polêmica? Vamos, mas nada apaga o belíssimo resultado que o Vasco conseguiu no Newton Santos, mais uma vez, inclusive o Newton Santos dá sorte, né? Porque no ano passado foi 4-2 contra o Fluminense, nesse ano foi 4-2 contra o Botafogo e agora o Vasco vence lá de novo de 2-0. Parabéns ao grupo de jogadores, esse é o maior momento de tranquilidade do Vasco nos últimos anos. Nos últimos anos, eu não tô falando dessa temporada, nos últimos anos. 10ª colocação, 27 pontos e classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco vive um bom momento. Ô, Vene Casagrande, o Vasco neutralizou o Fluminense ou o Fluminense não jogou bem? Que tem uma diferença, Antes de responder, posso só elogiar um jogador do Vasco que vem crescendo bastante, o Vitor Luiz, lateral esquerdo. Ele, querendo ou não, ele substitui um dos jogadores mais regulares do Vasco da Gama, o Lucas Piton. E ele fez uma boa partida e fez um gol. E sabe o que eu falei na cabine antes do jogo começar? Pode anotar aí, gente. Vitor Luiz vai fazer um gol. O povo, o quê, Fernanda? Ele tá acostumado a jogar aqui. É sério que tu meteu essa? Falei. Pessoal, depois, meu Deus, é bruxa. E ele já tinha dado assistência contra o Red Bull Bragantino. É verdade, é verdade. Mas ele já, lembra? Ele era do Botafogo, ele jogou muitos anos no estádio Newton Santos. E tá crescendo bastante graças ao Rafael Paiva. Sobre o Flusão, eu acho o seguinte... Eu vou repetir aquilo que eu falei na semana passada. Para mim foi um erro ter colocado o time titular contra o Juventude. Foi um jogo extremamente cansativo para os jogadores tricolores. E aí eles tiveram pouco tempo de recuperação e a gente pôde ver um Fluminense totalmente desgastado diante do Vasco da Gama no Newton Santos. Isso pesou demais. Óbvio que o lance do gol do Vasco, o lance do Verratti, que gerou muito debate, muita discussão. Vamos olhar esse lance? Muita discussão. Isso aí atrapalhou demais o lado mental dos jogadores, que eu acho que a partir desse momento os jogadores ficaram extremamente nervosos. E além da parte física, que já estava pesando, também teve o lado mental que eles não souberam lidar com a situação. Mas o Fluminense não fez um bom jogo. A verdade é essa. O Vasco mereceu, independentemente se o gol é regular ou não, o Vasco mereceu vencer o Fluminense no sábado à noite lá no Newton Santos. Então, eu acho, beleza, quer falar da arbitragem, Mário Bittencourt reclamou bastante da arbitragem, mas antes de falar da arbitragem, eu acho que eles deveriam olhar para eles mesmos e entenderem que eles não fizeram uma boa partida. A verdade é essa, partida é essa extremamente importante pelo Campeonato Brasileiro, que deveria ter sido prioridade nesse planejamento desses 3 jogos importantes em 3 competições diferentes. Mas eu entendo o presidente reclamar, o Mário, e tem que reclamar mesmo. Sabe por quê? Você falou, o Flu depois não foi o mesmo. E a verdade, sabe por quê? Porque esse erro mina o atleta. É chato demais, é muito ruim. Ó, esse primeiro gol do Vasco gerou polêmica e teve mais de 5 minutos de análise do VAR. Eu tava até sem entender nada lá naquela cabine. A gente vai ver o que a nossa princesa da arbitragem, Nadine Bastos, achou. Fala, Nadine!
Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Tivemos um lance polêmico no Clássico Carioca. O Fluminense reclamou muito do gol que foi validado pelo Anderson Daronco após a recomendação do árbitro de vídeo. Nesse lance, precisamos analisar duas situações. A primeira, a bola toca de fato no braço do Léo, porém é uma mão acidental. Em momento algum ele ampliou o espaço corporal, ele estava no movimento natural e ele não faz um movimento adicional de levar o braço até a bola. Então isso não é considerado infração. Só seria infração se o Léo, após esse toque, imediatamente tivesse feito o gol. Mas a bola sobrou para o Verratti. É nesse lance que nós precisamos analisar se a bola toca no braço do Verratti ou na mão do Verratti antes de ele fazer o gol. Se tocou, mesmo que acidentalmente, o gol tem que ser anulado. O Anderson Daronco, após analisar as imagens, entendeu que a bola não tocou no braço do Verratti, por isso ele validou o gol. Na minha opinião, não temos uma imagem conclusiva para dizer que tocou e nem que não tocou no braço do Verratti. Por isso que eu fico com a decisão do árbitro em campo de validar o gol, que foi a primeira decisão que ele tomou, já que não temos uma imagem clara de que a bola teria tocado no braço do Verratti. Então, quando não tem a imagem conclusiva, o ideal é que se escolha o que foi marcado no campo. A gente olha a trajetória da bola, a bola fala, né? A bola muda a trajetória. A sensação que eu tenho é que sim, bateu na mão do Verratti. Mas alguns pontos nessa situação. Primeiro, o Big Boys lembrou bem aqui. O Big Boys lembrou que há muito tempo, algumas semanas, alguns meses, isso não tem sido marcado mais nas partidas. E no mundo também. Vamos lembrar no último jogo que a gente falou que foi mão, no jogo do Palmeiras, pelo próprio Daronco, capitão do jogo, Palmeiras e Flamengo Murilo, pela Copa do Brasil. Zagueiro Murilo. Foi muito mão e não foi marcado. Realmente, a gente toda hora há uma mudança de protocolo aí nessa bola na mão na bola, marca o que não marca. Mas realmente a gente tem visto. No jogo do Botafogo também o jogador apoia, a bola bate na mão e também não foi marcado nada. Mas eu entendo também, Pedrosa, a revolta do torcedor do Flusão. Claro. É o primeiro gol, mudou o rumo da partida, minou os jogadores, isso é natural. O negócio é que a roleta do erro, a gente não sabe pra onde que vai parar. Segundo o Nadine, isso não foi um erro, foi um gol bem marcado. A imagem não é conclusiva. O que você acha, Pedrosa? Bem, inclusive falando em roleta do erro, a gente não pode deixar de lembrar que no primeiro turno, contra esse mesmo Fluminense, com o Verratti envolvido, foi deixado de marcar um pênalti, claro, com a mão do Manuel, onde o Verratti chuta a bola na mão do Manuel, ia pro gol e o Manuel, com o braço esticado, acaba bloqueando a bola. Então, no jogo de sábado, eu vou ser muito honesto, Fernanda, com as imagens que a gente tinha ali, a minha sensação era de que sim, bateu na mão do Verratti, principalmente pelas imagens que foram disponibilizadas naquele momento. A minha sensação era de que era a mão do Verratti, inclusive eu falei nas minhas redes sociais que pra mim esse gol deveria ser invalidado, assim como o pênalti tinha que ser marcado lá no primeiro turno. Dito isso, eu entendo a revolta do torcedor tricolor, mas vocês têm que entender como a gente vem falando nesse programa aqui, e eu sou um cara que sempre falo aqui, que não há critério no futebol brasileiro. Toda semana os times são beneficiados e prejudicados. E aí, um turno depois, se mostrou novamente que a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha. No final das contas, ontem teve uma análise declarada pelo VAR, divulgada pelo VAR, onde aparece uma câmera de frente que parece que não bateu na mão do Verratti. Então, o que a gente conclui com isso? Que não há imagem conclusiva. A partir do momento que não há imagem conclusiva, tem que ser validado a decisão de campo. Eu repito, a minha impressão, de verdade, de coração, sendo sincero e honesto aqui, é de que bateu na mão do Verratti. Mas se não tem uma imagem que consegue concluir, tem que deixar a decisão de campo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal do Pedrosa. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito do desempenho do Vasco na vitória por 2-0 sobre o Fluminense no Clássico pela 22ª rodada da Série A, bem como uma possível saída do Ryan para a Europa já aos 18 anos e, além disso, a ida do Praxedes para o Atlético Paranaense até o final da temporada em um repasse de empréstimo junto ao Bragantino. Lembrando que é importante que vocês deixem o like no vídeo, porque nos ajuda de diversas formas com o YouTube, além de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem os nossos vídeos em seus grupos de Vasco nas mais diversas redes sociais, principalmente no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tamo junto.